O Trello ele é um quadro onde você tem várias colunas ali, que a gente chama de listas, e dentro dessas listas você tem o que a gente chama de cartões. Esses cartões são aquilo que vocês precisam fazer, são as suas tarefas. E dentro dessas tarefas você pode ter checklist, você pode ter a data de início, data de término, pode colocar imagens para ficar bonitinho, pode colocar etiquetas para você filtrar. Ele é uma ferramenta super complexa para você ver o seu projeto e administrar ele de uma maneira super inteligente. Um time produtivo precisa de uma ferramenta que ajude vocês a escalarem isso. Isso é legal porque, assim, uma ferramenta que consegue te ajudar a gerenciar o projeto faz com que você evite reuniões desnecessárias, faz com que você tenha clareza em quais tarefas ainda estão pendentes de serem concluídas, quais tarefas estão em andamento, quais já foram concluídas, quais você pode levar para revisão. Então, desde reuniões até projetos ou grandes projetos, você pode utilizar o Trello. O quadro, ele é só o começo. O quadro, ele é uma estrutura e você vai criando essas listas e os cartões vão populando essas listas com aquilo que você precisa fazer. Então, dentro do Scrum, a gente trabalha uma grande listona de tudo que precisa ser feito no projeto que a gente chama de backlog. Boa. E o backlog, ele é tudo o que precisa ser feito dentro do seu projeto. E, galera, seu projeto pode ser tão simples quanto... Eu vou dar um exemplo aqui bobo, tá? Meu filho menorzinho teve que fazer, na primeira vez dele, uma recuperação. Nossa, isso foi um projeto da vida dele. Então ele fez o Coitadinho. backlog lá. A Duda conhece. Ele precisava fazer lá o backlog de estudo dele. Primeira tarefa dele era entregar o celular para a mamãe, né? Porque ele tinha que se concentrar. Então o cara, além de tudo, é meio político, né? Mas tá bom. E aí ele foi lá, fez o backlog dele e usou o Trello, usou a estrutura do Kanban para isso. Eles já utilizaram isso para várias coisas, desde arrumar o quarto deles, que é um desafio, é um projeto mesmo, até essas coisas da escola. Quando eu fui viajar com a minha família, nós somos uma família grande de 5 pessoas, vocês imaginam como que é viajar com 5 pessoas para fora do Brasil. Se a gente não tiver uma organização, não sai, né? Não tô querendo dizer que eu mandava alguma coisa nesse projeto, porque eu estaria mentindo. O Trello nos ajudou a ter uma visão de tudo, né? Eu tô falando isso porque às vezes a gente acha que essas ferramentas, ou mesmo a gestão ágil, é só para grandes projetos. E não é. Você pode utilizar esse conhecimento e essas ferramentas para muitas coisas. E uma coisa que eu queria destacar para vocês, que o Trello foi uma ferramenta fundamental durante o processo da pandemia. Por quê, galera? Como é uma ferramenta eletrônica que tem lá todo o seu projeto, diferente de uma parede com seu Kanban, com seu post-it, que é sensacional você utilizar o post-it. É muito bacana você poder utilizar ele. Mas, de um dia para o outro, todo mundo teve que ir para casa, né? Como que você continuava tocando seus projetos com uma pessoa em cada lugar do mundo? Porque a gente teve situações assim durante a pandemia, né? Então o Trello viabilizou e foi um case de sucesso global de como administrar um projeto, especialmente projetos ágeis, de maneira remota. Então, por exemplo, a gente aqui na MindMaster, por muito tempo a gente usou o Trello, a gente cresceu um pouco, a gente migrou para uma outra ferramenta recentemente, mas o Trello até hoje é um companheiro constante nosso, porque ele viabiliza essa coisa de você trabalhar com o time remoto. Então, todo mundo, ao mesmo tempo, acessando o Trello, consegue ver lá o que tem que ser feito hoje. Então, a Daily Scrum, que é a primeira reunião do Scrum lá, depois que a gente fez planejamento, a gente vai explicar já na ordem, foi viabilizada por conta do uso do Trello. As pessoas estavam lá, se reuniam, olhavam lá, faziam uma transmissão pelo Zoom e a vida continuou, independentemente do local de trabalho. E, ó, gente, eu queria trazer um ponto aqui, que é o fato da... Às vezes as pessoas ficam muito, assim, eufóricas para usar ferramentas e quero começar com ferramenta e beleza, legal, Scrum, vou usar o Trello, já vou baixar o Trello. E aí, dá errado. Não funciona, esse negócio de Trello não funciona, esse negócio de Scrum não funciona, esse negócio de Kanban não funciona. Porque não entendeu os motivos, os princípios, os porquês das cerimônias. Então, não também se apeguem apenas à ferramenta. Entendam como o método funciona, para que serve as cerimônias. Busquem também esse conteúdo sobre
O que significa? Para que serve a planning? Para que serve a retro? Para que serve a daily? Para que serve um fluxo no Trello, né? Você ter ali um fluxo de trabalho dentro do Trello. Então, entender esses conceitos, entender o motivo das coisas, fazer com que realmente funcione. Então, não é só você baixar o Trello agora e daqui 2 semanas não entender o que está acontecendo, por que está dando errado. Então, entendam os fundamentos antes de qualquer coisa. Não começa pelas ferramentas. Você começa pelo conhecimento, pelo mindset, pela prática, por dominar isso, né? É como se você primeiro aprendesse a fazer conta para depois querer usar a calculadora. Vai? Exatamente. Você tem que saber o básico, você tem que saber realizar as coisas, porque assim, a ferramenta, ela vai representar o seu domínio de gestão, o seu domínio de gestão ágil. Então, você vai representar no Trello, em qualquer outra ferramenta que você utilize um Kanban, vai estar representando a sua gestão ágil. Então, é por isso que a gente insiste que vocês aprendam primeiro os fundamentos da gestão ágil, como que você lidera uma equipe, como que você faz os eventos do Scrum, do Kanban, acontecerem de uma forma inteligente, de uma maneira produtiva, como é que você organiza seu projeto, como é que você usa gestão visual de maneira inteligente. E aí depois você vai utilizar uma ferramenta como um parceiro ali, como uma forma de automatizar os seus fluxos de trabalho, muito mais do que apenas você ir lá. É que é tentador, né? É aquela coisa de cheirinho de carro novo, né? Eu super entendo. Aprendam o método com a gente e usem lá a ferramenta como uma forma de potencializar o seu conhecimento.